Bom, pessoal, vamos lá. Você tem dúvida sobre ação? Quando você fez essa integral aqui, começou aqui, eu não sei como você abriu esse termo, por exemplo, porque vai se cancelar para se transformar em algo assim. Esses termos eu cheguei, mas esse daqui eu sinto que eu só, fiz a diferença, daí eu tirei o P e o X, daí ficou uma hamiltoniana em termos de... Seu problema, então, é a variação da ação em relação a... É sair dessa daqui para chegar nessa daqui. Tá, deixa eu... Vamos ver aqui. Então... Vamos lá. Temos a ação aqui. Uma integral, T0, T1, dt, P, x ponto, menos h de x e p. Certo? E aí o que você vai fazer? Você mantém o T0 fixo, você mantém o T1 fixo. Nessa aplicação especificamente, você quer falar o seguinte. Essa ação, ela é fixa, né? Ou seja, esse S aqui, ele é a função de T0, T1, mas ele também é a função de x0 e x1. Tá certo? Você sabe que se você muda a posição final, toda a curva muda. Né? Então, se você fala agora que você quer calcular a ação em T0, T1, x0, só que agora x1 mais... como é que eu usei? Delta minúsculo, delta x? Delta x1. Tá certo? Você sabe que as curvas que minimizariam ou extremizariam essa ação, que seriam essas aqui, digamos, associada a essa ação, teria uma curva x de t, p de t. Tá certo? Associado a essa aqui, teria uma curva diferente, x de t, e lembra que vai confundir barra e p barra t. Tá certo? Mas aqui existe uma hipótese, a gente fala o seguinte, se eu mudo só um pouquinho a posição final, então é razoável esperar que x barra de t, tá, é igual à minha curva anterior mais uma nova curva. Mais um pedacinho aqui que é, digamos, uma curva infinitesimal, um deslocamento infinitesimal em relação à curva que você tinha. Mesma coisa para P. Tá certo? Mas veja, tem que lembrar que existe o contexto aqui e o contexto ele amarra quem é esse cara aqui. Ou seja, esse cara aqui é a variação na curva quando você mantém todo mundo fixo, exceto o ponto final. E aí esse aqui vai virar P de t mais um delta P de t, que é a variação da curva aqui. Beleza. Essencialmente o que você quer é calcular delta S, que é S, que eu vou... As coisas que ficaram fixas eu não vou escrever, então é x1 mais delta x1 menos S de x1. Tá certo? Bom, para isso você agora escreve isso aqui em termos assim, daquelas integrais lá. Então vamos lá. Delta S é igual a integral de t0 a t de dt do quê? Bom, aqui vai ser... Eu vou fazer já, pegar só os termos que vão sobrar de primeira ordem, tá certo? Então, bom, o que vai ter aqui? Aqui é o x mais delta x, então seria o ponto menos px, tá certo? Se eu escrevo o meu p barra e o meu x barra daquela forma, esse pedaço aqui vai ficar assim, ó, x, que seria esse pedaço com esse, só que eu não preciso de todos os outros termos, basta pegar até a primeira ordem, tá certo? Então, os termos de primeira ordem que eu vou ter vai ser isso vezes isso e isso vezes isso, tá certo? Ou seja, eu vou ter aqui mais delta P x ponto mais P delta x ponto. E aqui eu tenho menos px, que corta com esse cara aqui, tá certo? Então, você vê que aqui sobram só os termos de primeira ordem. Vou colocá-los aqui. Ou seja, sobra só esses dois termos, eu vou apagar tudo e deixar só esses dois. Tá? Então, delta x ponto
mais delta P delta x ponto, certo? Agora, o que vai acontecer é que você tem um termo de Hamiltoniano. O termo de Hamiltoniano vai ser assim, menos H calculado na curva nova, certo? Mais, porque menos dá mais, H calculado na curva antiga. Eu imagino que seja aqui o seu problema, certo? Bom, mas o que é isso aqui? Isso aqui é H mais delta P, certo? Você pode expandir em Maclaurin, supondo que esses dois termos aqui são pequenos, certo? Então, se você pegar em termos de primeira ordem, como é que é a série de Maclaurin? Você primeiro pega o termo pequeno e bota ele igual a zero, certo? Então, botou esse cara aqui igual a zero. Então, em ordem zero em deltas, dá x e p, certo? A expansão, como é que faz? É a derivada da função, calculada no ponto onde você está expandindo, vezes o delta. Então, mais dh. Aqui eu estou derivando em relação ao x, ou seja, a entrada x, é o delta x. O resultado, claro, isso aqui, delta x. Mais, a mesma coisa aqui, del h, del p, em x e p, vezes delta p. Tá certo? Beleza. Então, eu vou ter esse termo aqui que vai cortar com esse. Desculpa. Esse termo vai cortar com esse, porque tem um sinal de menos. E esses dois aqui eu vou reescrevê-los aqui com sinal de menos, porque está multiplicando aqui. Ok? Onde é que eu botei? Então, isso aqui vai ficar assim. Del h del x. E como essa função está calculada em x e p, eu vou omitir o argumento, tá? X menos del h del p del. Certo? Bom, agora o que acontece aqui? Aqui você tem x ponto. Só que você está expandindo em torno de um x que já satisfaz as equações de Hamilton. Então você sabe que x ponto satisfaz dh dp em x e p. Você sabe disso, porque você está expandindo em torno de uma solução, certo? Se você substituir esse negócio aqui, esse termo fica igual a esse termo aqui. Tá certo? Então, esse vai embora com esse aqui. Tá certo? Aqui pareceria que a gente poderia fazer a mesma coisa, porque tem, né, se eu conseguisse tirar o ponto e botar aqui, eu poderia fazer esse mesmo truque com a equação P ponto igual a del x calculado em x e p. Certo? Mas não é tão simples, porque o meu ponto não está no P, está no delta. E o delta eu não sei ainda quem é, eu não determinei quem ele é ainda. Certo? Então a gente precisa lidar com isso. Como é que a gente lida com isso? Primeiro, a gente vai lembrar que o nosso delta x nada mais é do que o x barra menos x. Tá certo? Deixa eu ver se eu não errei nada. Isso. E você sabe que o x0 não mudou. Então, delta x de t0 vai ser x barra de t0, mas como não mudou, isso aqui é x0, menos x de t0, que, como era a solução anterior, também é igual a x0. Então, isso aqui é igual a zero. Tá certo? Mas você não sabe quem é o nosso delta x de t1. Esse você não sabe. Porque nesse ponto, é o ponto onde esse cara agora aqui vai ficar o quê? X barra de t1, né? E esse cara aqui vai ser um novo número. Tá vendo? Se você lembrar, eu acho que eu apaguei ali. Não, tá aqui, ó. Vai ser um novo número, tá vendo? Isso aqui não é a função delta x calculada em t1. Isso aqui é um novo número, que é o deslocamento que você fez numérico da posição final. Tá certo? Então, esse cara aqui vai ser x1 mais delta x1 menos x1. Certo? Ou seja, essa função vai dar delta x1. E por que eu estou olhando isso aqui? Porque o truque para eu tirar o ponto daqui e colocar aqui é fazer uma integração por partes. Tá certo? Quando eu faço uma integração por partes, aparece a função avaliada nos extremos. Então, vamos lá. Isso aqui está compreendido? Então, vamos pegar só esse terminho aqui.
integral de T0 a T1 de P delta x ponto dt. Tá certo? Isso aqui vai ser igual a calculado em T0 menos integral de P ponto delta x dt. Certo? No extremo inferior isso dá zero, porque o meu delta x no extremo inferior é zero, mas em 1 não. Isso aqui vai ser igual, então, delta x1, que é um número, menos essa integral aqui. P ponto. Oi? Vai ter um P. P de T1. Isso. E eu tenho esse termo aqui, dt. Mas você vê que agora eu tenho assim, ó, menos P ponto delta x, e aqui eu tenho menos dH dx delta x. Mas isso é uma equação de Hamilton. Então esse termo aqui corta com esse cara aqui. E esse aqui eu acabei de reescrever e ele ficou assim. Então o meu delta S, nesse contexto, é igual a isso aqui. Então, se eu pegar a variação de delta em relação à variação no extremo superior, vai ficar ds dx1. Isso aqui vai ser igual a P calculado em T1. Ficou mais claro? Posso pagar, pessoal? Pois não. Pouco atrás, no capítulo 4, é uma matriz densidade. Conta ele para mim, que daí define a matriz densidade, né? E daí pega uma probabilidade em ômega, um traço do projetor, e ele pega esse traço do projetor aplicado na matriz densidade. Isso. E ele fala algumas consequências, né, que a gente pode obter. E uma consequência que a gente tem aqui, que ele fala que ρ quadrado é igual a ρ no conjunto puro de dados. O que é esse conjunto puro? Como é que é? Show. Esse ponto 3 não ficou muito claro para mim. Ah, tá. Seria esse. Ok. Então, é basicamente o seguinte. Veja, aqui é uma combinação arbitrária de funções de onda, certo? Então, eu expliquei para vocês que, frequentemente, isso aqui não vai ser igual à situação que eu tenho vamos chamar aqui de psi maiúsculo. Tá certo? Eu tenho uma série de psis normalizados aqui. Então aqui é a situação onde eu tenho probabilidade RI de estar produzindo, né, de produzir ali no meu experimento, um estado descrito por psi. Então eu não sei qual estado eu estou produzindo, é a minha incerteza do meu conhecimento sobre o sistema, não é uma incerteza que vem do fato do sistema ser quântico, certo? E aí como que a gente compõe essas incertezas é assim, a quântica está na descrição daquela função de onda que você acha que você está preparando, e aqui está a probabilidade de você ter preparado aquela função de onda em particular, tá certo? Quando isso pode ser escrito assim, ou seja, quando isso aqui é de fato uma igualdade, significa que você tem um estado puro. Puro no sentido de que ele é um estado, é uma matriz de densidade, mas é constituída de uma única função de onda. Significa que ele é puro no sentido de que ele não tem incerteza sobre qual estado você está produzindo. Você tem certeza que o estado que você está produzindo é psi. Certo? O que acontece aqui se eu tomar ρ quadrado? Bom, vai depender um monte desses estados aqui serem ou não ortogonais. Mas vamos pegar só por simplicidade o caso onde eles são ortogonais. Não precisaria ser, tá? Eu poderia dizer o seguinte, eu poderia dizer que psi1
é um pacote de onda gaussiano centrado aqui e o psi2 é aqui. Eu não sei exatamente se eu estou produzindo esse pacote ou esse pacote aqui. E claramente essa integral do módulo quadrado disso aqui não vai ser zero, certo? Mas vamos supor, por simplicidade, que é zero. Então, quando eu pegar o ρ com ρ, vai ficar assim. Soma de I e J, e vai ficar psi I, psi J, psi J, RI, RJ. Então, por simplicidade, você vê que em geral você vê que é isso que você vai ter. Tá certo? Você vai ter uma bagunça de uma matriz densidade aqui. Tá certo? Que vai ter, diferente da matriz densidade, ela vai ter um I aqui e um J aqui. Se esse produto aqui não for zero, significa que você vai ter esses termos fora da diagonal, digamos assim. Ok? No caso que eu falei simples, em que isso aqui é uma delta de J, isso aqui vai ficar como? Vai ficar soma sobre I de RI quadrado psi I, que novamente não é mais, novamente não, né? Não é mais uma matriz de densidade também. Por que não é mais uma matriz de densidade? Porque agora eu sei que as somas de R, se eu somar todas as probabilidades, R dá 1. Só que se eu somar os quadrados das probabilidades, não vai dar necessariamente 1, certo? Então isso aqui é ρ quadrado. Porém, no caso particular em que a sua amostra é pura, no sentido de que ele só tem um tipo de função de onda dentro dela, o seu ρ é igual a isso aqui. Nesse caso é fácil ver que, né, esse cara aqui ao quadrado dá isso aqui, né? Só que isso aqui é 1, porque eu estou trabalhando com funções de ondas normalizadas. Isso aqui é o próprio ρ original. Então, o que ele está dizendo é justamente isso. Na situação em que o seu ρ está representando um estado puro, então ele ao quadrado é igual a ele mesmo, né? Ou seja, ρ ao quadrado igual a ρ. Só isso. Então, a amostra pura é uma amostra em que não há incerteza sobre qual tipo de função de onda você tem lá dentro. Uma amostra misturada, digamos assim, é essa amostra onde você não tem certeza sobre qual é a função de onda que está presente no seu sistema. Só isso. Certo? Clareou? Talvez eu não tenha usado essa nomenclatura na hora que eu falei, né? Alguma dúvida, pessoal? Posso seguir em frente? Pois não. Eu não sei se tem a ver, mas quando a gente não tem a amostra pura, a gente consegue saber também a questão de compatibilidade, que daí a gente não tem certeza, né? Isso vem por teste também. Como assim? Tipo, a compatibilidade e a incompatibilidade tem que sempre vir por teste, tipo, experimental. Compatibilidade dos operadores? É, porque... Você está falando de dois operadores que comutam ou que não comutam? não tem nada a ver? Não. Com os estados? Tem a ver porque você representa um estado de forma completa na hora que você encontra uma classe de operadores que comutam. Mas uma vez isso feito, a incerteza que você tem sobre qual tipo de função de onda você está preparando ou não está relacionada à compatibilidade dos operadores que você usou eventualmente para rotular as soluções. Beleza? Então, bom, aquela parte da energia degenerada em dois vetores que eu falei antes de começar a falar dos pacotes de ondas gaussianos, está tudo ok, imagino, né? E em relação ao pacote gaussiano mesmo, o que a gente descobriu? Que a gente queria encontrar esse cara aqui, a nossa função de onda, né, em função do tempo, e a gente podia muito bem escrevê-la um vetor aqui, né, uma identidade escrita em termos do espaço dos momentos, né? dp. Isso aqui vai ficar dp, né? O psi de
P e T0. E aí a gente calculou, né, na outra aula e encontrou isso aqui. Menos P ao quadrado sobre cortado delta T. Até aqui tudo bem, pessoal? Algumas coisas. A gente vai escrever agora esse pacote de onda em termos de pacote, né, essa função de onda no espaço dos momentos em termos de um pacote de onda gaussiano. E a gente vai usar aquelas fórmulas que a gente deduziu na aula retrasada, certo? Mas antes disso, veja, no espaço dos momentos, isso aqui é uma fase pura. Então, se eu quiser pegar um módulo desse cara aqui, ó, quanto que vai dar? É só uma maneira de a gente organizar a conta. Faltou aqui o... Ou seja, lembra? A gente deduziu quem é a nossa função de onda dependente do tempo na base do momento, porque a base do momento é a base que é completa e diagonaliza a energia. Por isso que apareceu o exponencial da newtoniana e ela ficou simplesmente P² sobre 2mh cortado. Tá certo? Então a gente usou a base dos momentos justamente porque a gente viu que era a melhor base, a base mais natural para se usar para esse problema, de partícula livre. Tá? Então, sabendo disso, a gente bota a identidade escrita em termos do espaço dos momentos, justamente para a gente poder escrever uma forma explícita, analítica, para a nossa dependência temporal, que é essa aqui. Por que eu não poderia escrever a Hamiltoniana em vez de projetor? Por que você não poderia o quê? A Hamiltoniana também funciona como gerador de translações temporais, né? Uhum. Por que não poderia escrever com projetor usando a Hamiltoniana? Usando o quê? A Hamiltoniana. É isso que eu entendi na aula passada do livro. Você diz, em vez de usar o projetor em P, usar um projetor em E? Não, H. Mas H é um operador. Então, ele não faz essa mesma função também do projetor? Nesse caso? Ah, entendi o que você está falando. Mas é porque é o seguinte, eu tenho aqui identidade igual a TP, P, P. Tá certo? Então eu posso muito bem, isso aqui tem uma cara de operador, de fato é um operador, é um operador. E eu posso colocar ele multiplicando o meu cat sem modificar o significado daquilo que eu tenho em mãos. Ou seja, se eu escrevo esse cara com projetor, o lado direito continua sendo identicamente do lado esquerdo. Se eu multiplicar por um H aqui, vai aparecer um H aqui, que vai virar nada, vai continuar sendo um H, e eu não ganho muita coisa, entendeu? Aqui, o uso desse projetor, né, dessa soma da identidade em termos de projetores, me serve só para poder escrever a fórmula analítica para esse cara aqui, ó. Mas não existe uma coisa assim, soma sobre H, isso não faz o menor sentido, que seja identidade. Isso não tem uma coisa diferente, o projetor não está fazendo a translação no tempo. Não, ele não está fazendo translação no tempo. Ele só está me dando os passos matemáticos necessários para eu escrever a minha evolução temporal em termos de coisas mais simples. Porque evoluir o psi inteiro é complicado, mas evoluir o psi projetado em T é fácil. É isso que a gente demonstra na aula passada. Que, né, a gente mostra uma coisa assim, ó, que esse cara de T, a gente prova, dá uma equação diferencial muito simples, que isso aqui vai ser... A equação de Schrödinger vai ficar assim, ó, IH cortado, ponto disso aqui, vai ser igual a quadrado sobre 2m, esse mesmo cara. A equação de Schrödinger, se eu pegar a equação de Schrödinger e calcular ela projetada com cat P, com Bra P e Bra P dos dois lados, a newtoniana atuando aqui dá P² sobre 2m, e aqui o P vai se projetar aqui no psi, vai me dar o quê? IH cortado, psi ponto de P, de P e T, igual P² sobre 2m, psi de P e T. Mas isso aqui é uma equação diferencial de primeira ordem, no tempo, super simples de resolver. Tá certo? A solução dela é esse pedaço aqui, ó. Né? Dá para ver claramente que a solução desse cara aqui
é isso tudo aqui. Então, para eu me aproveitar desse fato para reescrever meu vetor de estado, eu uso a identidade para escrever meu psi em termos de combinação linear de projeções na direção p's diferentes, e aí pego cada uma dessas projeções e reescrevo em termos da minha evolução temporal que eu conheço para cada projeção. Eu não conheço a evolução do psi como um todo, mas eu conheço a projeção eu conheço a evolução de cada projeção. E é isso que eu estou fazendo aqui. Você consegue a evolução da projeção. Isso, ó, tá vendo? Aqui eu calculei não a equação de Schrödinger para qualquer psi, mas para o psi na base dos momentos. Não tem como visualizar essa diferença no gráfico mesmo? Como seria a evolução do projetor e a evolução da harmonização? Tem diferença no desenho? Dificuldade de visualizar a diferença, mas entre... Pensa o seguinte, você tem uma matriz de rotação, tá certo? E você pode aplicar ela num vetor V. Só que você pode fazer o seguinte, ao invés de você querer imediatamente dizer quem é a rotação do seu vetor, você faz assim. Isso aqui é rotação no soma sobre I de 1 até 3 de VI, e aí você tem uns vetores de base aqui. Certo? Agora, o que você vai fazer? Você vai falar o seguinte, ó. Isso aqui vai ser soma, esse cara fica quietinho, e esse cara vem para cá e aplica só aqui, ó. Certo? Se eu conheço a rotação dos meus vetores de base, eu posso fazer ela uma a uma, separadamente, calcular, né, eu posso calcular quem é a rotação na minha direção x, depois só a rotação no y, depois a rotação no z. Substituo aqui, por alguma razão fica um negócio simples, né? Se isso simplifica a minha vida, eu substituo aqui, e depois uso isso para recobrar o meu vetor transformado. É a mesma coisa. Aqui eu estou aplicando uma rotação no espaço de Hilbert, que essa rotação é a evolução temporal, ela é uma rotação no espaço de Hilbert, né? Essa rotação eu não sei fazer diretamente para um vetor qualquer, mas eu sei rodar os vetores de base P. E aí, o que eu estou fazendo? Eu estou fazendo isso aqui, eu estou rodando os vetores de base, que é esse efeito aqui, essa rotação aqui, e estou usando isso para reescrever o meu psi, da mesma forma que agora eu escrevo meu V rodado, né, usando a rotação dos vetores de base e depois compondo com os componentes. Isso se define então o projetor. De maneira mais O projetor aqui, se você não viu, ele está aqui, ó. Isso aqui, ó, é R, V. Mas lembra que a gente, eu não sei se, eu acho que você já viu isso em algum curso comigo, mas existe um projetor no espaço tridimensional que seria assim, ó. Esse projetor, ele é igual a EI multiplica EI produto interno com alguma coisa. Ou seja, ele soma, né, sobre I. Isso aqui para coordenadas cartesianas, tudo bonitinho, tá? Então, se eu pego um vetor, calculo o produto interno dele com EI, pego o resultado, multiplico por EI, isso aqui dá o próprio vetor. É isso aqui, ó. Isso aqui é exatamente isso aqui. Lembra que eu expliquei para vocês o significado disso aqui? Eu pego um vetor, calculo a PS, uma componente dele, e multiplico pelo vetor de base P, e somo sobre tudo. Então o vetor continua sendo um vetor, contanto que essa base seja completa. E não tem nenhuma ambiguidade, nenhuma degenerescência, nem nada. Só isso. Tá? Professor, a solução dessa equação aqui é aquele psi acompanhado do E, né? É o psi de T0 vezes aquele cara lá. Né? Se você substituir aquela expressão toda aqui embaixo, você vai ver que esse pedaço vai ser responsável para fazer a equação funcionar e esse pedaço vai ser responsável para te fixar as condições iniciais. Ou seja, isso aqui, quando t é igual a T0, o ΔT é 0 e aí você recupera a sua condição inicial. Acho que não entendi como é que é a lógica da integral que você colocou ali para a gente dar. Eu estou basicamente vendo a integral como uma soma. Estou somando cada componente do time cache juntos, multiplicando um com o outro. E
Isso. O que me deixou meio confuso é o fato de que tem aquele dp da integral, aí eu penso, não era para ser só o Braille transformando, sem ter um dp multiplicando Sim. os fatos? Você tem razão, sim. Porque, de certa forma, o que você está me dizendo é o seguinte. Veja, nesse exemplo que você deu, só tem aqui o Bra, digamos, esse cara aqui seria o Bra e esse cara aqui o cat. Né? Esse cara é o Bra no sentido que ele é um covetor. Ele pega um vetor e leva num número. E esse é o cat, que é um próprio vetor. Certo? E aqui você está só somando. O que está acontecendo ali? De fato é verdade. Aqui você pode pensar, se você quiser pensar uma integração à la Riemann, que isso aqui é um limite de uma certa soma que eu tenho delta P. Eu descrevi no espaço. E isso aqui, a la Riemann, seria isso aqui. Ou seja, eu tenho esse camarada extra aqui. Certo? Isso vem do fato de que P não é um vetor de verdade, não é um vetor próprio. Como ele não é um vetor próprio, você não pode normalizar ele. Nesse caso, os vetores são normalizáveis. Nesse caso, os vetores não são normalizáveis. Se você lembrar, eles vão ter norma infinita. Lembra que a norma desses caras vai ser, né, o produto de P com P vai dar uma delta de Dirac? Quando eu aproximo P de P', a delta vai para infinito. Certo? Para contrabalancear isso, de uma forma muito pouco precisa matematicamente, mas para contrabalancear isso, o que a gente faz? A gente tem tipo um peso. Que é justamente por isso que a integral do delta de Dirac dá zero. Porque se fosse uma soma de delta de Dirac, ia dar infinito. Se você somar exatamente no ponto do argumento da delta de Dirac. Então, para você ter igual a 1, a delta de Dirac tem que ter um peso que vai para zero também. Ou seja, isso aqui vai para zero e a delta de Dirac vai para infinito. Mas esses dois caras, um seguram o outro da forma especial e única para que isso dê 1. Né? Em algum outro curso que eu dei para alguns de vocês, eu mostrei isso, que a delta de Dirac, se você erra um pouquinho ali a maneira que ela vai para infinito, ela já não tem essa propriedade aqui. Certo? Mas você tem razão. Boa pergunta. Aqui? Eu não sei se eu Eu posso ter esquecido, ou você copiou errado. Mas tem ele aqui, com certeza. Porque senão não é um vetor, né? É só uma integral, é só um número. Mas, legal, pessoal. Na verdade, o que eu tinha pensado, né? Porque aquele P, o P psi de T, o bracket, ele não seria esse psi P de T0? Não. Só se o T fosse T0. Ele é justamente a solução desse cara aqui, que é isso vezes isso. Ou seja, isso tudo aqui é igual a isso aqui. Né? Aqui, sem incluir esse cara aqui. Esse cara aqui é esse aqui. Tá? Mas eu estava só falando antes, pessoal, que esse tipo de dúvida é crucial que vocês discutam, tá? Porque daqui a pouco a gente vai começar a resolver outros probleminhas e se essas coisas não ficarem claras agora, na hora que a gente chegar nos probleminhas que vão ter outros detalhes, vocês vão ficar perdidos. Então, podem ficar perguntando isso aqui ao extremo, tá? Então, vou apagar aqui. Apaguei demais. Então, vamos lá. Ó, o que eu estava falando aqui para vocês antes é o seguinte. Se eu pego a projeção desse cara, vou ter o seguinte. P, psi de T. E como a gente agora discutiu exaustivamente, isso aqui vai dar psi de P T0 vezes exponencial de menos i P ao quadrado sobre 2 mh cortado delta T. Esse P foi o que juntou com o outro para dar delta. Então eu tenho isso aqui, certo? Isso aqui nada mais é do que o meu psi de P e T. E aqui é o psi de P e T0. Partícula livre. P ao quadrado sobre 2m, só isso. Então o que eu estava falando para vocês antes é o seguinte, se eu pegar o módulo quadrado desse cara aqui, vai ser a probabilidade de encontrar a partícula com o momento P, certo? Então, esse cara aqui
módulo quadrado de IT. Só que veja, por mais que seja hamiltoniana e tudo mais, tem um I aqui. Isso é uma fase. Certo? Então, interessante. No espaço dos momentos, a gente estudou uma gaussiana aqui para a minha distribuição de probabilidade dos momentos. Ela não muda nunca. O tempo passa e a distribuição de probabilidade de encontrar a partícula com certo momento nunca muda. Tá certo? E o que vocês viram com o William, e eu vou revisar aqui, é que na posição é totalmente diferente. O tempo passa e a variância aumenta a infinito. Isso que eu perguntei para o Will, eu não consigo responder direito. Por que isso acontece? Isso a gente não sabe por quê, assim, no sentido de que isso está ligado à estrutura da equação de Schrödinger. Por que a equação de Schrödinger é do jeito que é, a gente não sabe exatamente. A gente tem certas dicas, né, que remontam a os operadores clássicos, aí o mapa entre os observáveis clássicos e os operadores quânticos e tal. Mas exatamente por que a gente não sabe. Mas esse é um efeito, digamos assim... É muito intuitivo pensar que vai aumentando os erros conforme você vai... Não é que o erro aumenta. Isso não tem a ver com erro de medida. Tem a ver que, se você constrói uma função de onda que representa a posição de uma partícula, e você constrói ela com uma certa variância, essa função de onda ela tende a sempre aumentar a variância. Acho que eu não estou entendendo então essa variância. A variância do quê? A variância você tem que sempre lembrar o que é a medida na mecânica quântica. Então é aquela brincadeira em que você é capaz, ou supõe que você é capaz, de preparar sempre a mesma função de onda. Então você vai estar lá sempre preparando aquele mesmo pacote de onda assim. Tá certo? O que é variância nesse sentido? Preparo uma vez, meço, encontrei x1. Preparo uma vez, meço de novo, encontro x2. E assim vou medindo, tá certo? A média aritmética das minhas medidas vai me dar um estimador da média da distribuição. E se eu calcular a variância da minha amostra, ela vai tender a estimar a variância da distribuição. Tá certo? Então, você conhecendo a estatística por trás de um pacote gaussiano, toda vez que você medir um x, você sabe que eu medi esse x, mas minha partícula pode estar com pelo menos uma chance em 100 em 3 sigmas para cá e 3 sigmas para cá. Então você intuitivamente já sabe mais ou menos o que está acontecendo, onde a sua partícula pode estar de verdade. O fato de eu ter medido ela aqui já não me garante que ela de fato... Bom, no caso da mecânica quântica, ela não me garante mesmo, porque ela não está em lugar nenhum, dada a interpretação tradicional, certo? Mas se você quisesse fazer uma interpretação assim, a sua estimativa da média, você sabe que a média estaria flutuando de acordo com o número de sigmas aqui que você está dela, certo? Mas aí foi a variação da posição e não da probabilidade de encontrar ela. Então, mas as duas coisas são ligadas, né? A variação na posição é justamente está intimamente associada à probabilidade dela encontrar ela aqui ou acolá. Não é uma variação de peso, é uma variação de encontrar mesmo a posição, é isso? Uma variação nas possíveis posições que você vai medir. Tá? No caso, a cada medida que eu faço, esse meu novo valor de medida vai estar cada vez mais longe da minha média? Não. Ó, é sempre assim. Preparei uma função de onda, medi, destruí ela. Na hora que eu medi, eu destruí ela, porque tem um colapso. Apago tudo, ligo meu aparelho de novo, preparo a mesma função de onda, meço de novo. Aí eu vou medir x1, x2, x3. A gente viu que se você pegar xi, nesse contexto que eu estou falando, vou repetir tudo, de um nzão dividido por nzão, isso aqui vai dar um x barra, e esse x barra ele vai se aproximar da média da distribuição gaussiana. Tá certo? Então, se eu tenho certeza que meu pacote de onda é uma distribuição gaussiana, meu pacote de onda ela me dá uma distribuição gaussiana para a posição, então eu posso checar essa realidade, essa afirmação matemática, repetindo esse meu experimento infinitas vezes e vendo se eu vou encontrar mi, se eu vou encontrar depois sigma quadrado e assim por diante.
certo? A variância, ela pode ser considerada como uma incerteza? Aham. Isso. A variância é mais ou menos, ela te dá a região na qual existe uma probabilidade razoável de você encontrar sua partícula. Então ela está te dizendo quão incerto você está em relação a onde você vai medir a partícula se você tentar medi-la. Para a posição, então, o que a gente chegou foi quanto mais tempo passa, mais incerteza Da posição aumenta. Agora imagina o seguinte, imagina que você tem uma partícula e você não sabe direito qual a velocidade dela, tá certo? Se você não sabe direito a velocidade dela, digamos, mesmo na mecânica clássica, a partícula está aqui, tá certo? Aí passou um certo ΔT. Onde que ela vai estar? Ela vai estar aqui, ou ela vai estar aqui, ou ela vai estar aqui? Depende. Eu pego o meu ΔT e multiplico pela velocidade. Isso vai dar aqui, aqui ou aqui. Mas se eu não sei a velocidade ao certo, se a velocidade for V1, eu encontro ela aqui. Se no mesmo tempo a minha velocidade na verdade era V2 eu não sabia, eu vou encontrar ela aqui. Entendeu? Então, se eu não sei exatamente o que está acontecendo com a velocidade da partícula, de certa forma eu também não sei o que vai acontecer depois que passar um certo tempo. A minha incerteza sobre a velocidade propaga a minha incerteza no tempo. Então o que a mecânica quântica está dizendo é mais ou menos isso. Olha, você não pode saber de posição e momento ao mesmo tempo. Então, inevitavelmente, você vai começar a saber menos e menos sobre a posição, porque você não sabe nada sobre a velocidade. Não sabe nada. Você não consegue saber exatamente sobre a velocidade. Como é que você quer saber onde a coisa vai estar daqui a um tempo? Nesse caso aqui, não, porque essa assimetria entre momentos e posições termina no momento que sua Hamiltoniana é P² sobre 2m. Se você encontrar um sistema que sua Hamiltoniana é x² sobre 2 qualquer outra coisa, aí você vai ter a mesma coisa. Mas não é assim que a natureza funciona. A gente sabe que uma partícula livre tem energia cinética. Não tem como não ter energia cinética. Sei lá, talvez tenha, mas sendo uma coisa muito bizarra, né? Mas então a simetria entre posições e momentos termina no momento em que se escreve uma Hamiltoniana desse tipo. Mas então, na base dos momentos, conforme passa o tempo, você não vai diminuindo. Não. Certo, se a gente tiver uma Hamiltoniana com algum vínculo, que não seja uma partícula livre, a gente não consegue nem fazer essa construção. Não, a gente vai fazer, por exemplo, no caso do oscilador harmônico, por mais que a gente não consiga fazer usando uma coisa tão simples assim, a gente vai usar uns operadores de criação e aniquilação e vai escrever a coisa analiticamente. Então a gente consegue ver a evolução temporal direitinho. Mas aí a sua Hamiltoniana agora não vai ser mais só P, vai ser P e X, então ela não comuta mais com P. Então o P também não vai ter mais certeza. Tá certo? Porque aqui o que acontece é que o seu momento comuta com a Hamiltoniana. Então, como ele comuta com a Hamiltoniana, você saber sobre energia e momento simultaneamente é razoável. Entendeu? Por isso que você continua sabendo a mesma coisa sobre o momento quando o tempo passa. Mas essa Hamiltoniana aqui não comuta com a posição. Então, para essa incerteza também vai aumentar. Isso. O que não vai mudar no caso do oscilador harmônico é o operador número. É o número é o estado excitado que você está. Né? Justamente porque esse é um operador que comuta com a Hamiltoniana. Certo? E outras coisas também. Então, a menor incerteza que a gente pode ter fazendo as nossas medidas é do momento para uma partícula livre. O teorema geral te diz que é sempre limitado por h² sobre 2. Então, mesmo no contexto mais complicado, você sempre pode tentar encontrar um pacote de onda, alguma coisa que sature a desigualdade. Ou seja, faça ela ser uma igualdade. Ok? Então, o que nós vimos? E aí vocês me digam, né, se vocês têm alguma dúvida. A gente tem agora esse expoente e agora os expoentes que nós tínhamos aqui no pacote de onda gaussiano. Ou seja, você tinha no pacote gaussiano uma coisa assim. ΔP² sobre 4 sigma P², certo? Mais I mi ΔP sobre H². Agora tem esse novo termo aqui. IP² sobre 2mH². Certo? Ou seja, esse é o pacote de onda que nós já tínhamos.
E a gente já tinha estabelecido uma coisa muito interessante. Tinha uma relação muito forte entre o sigma P e o sigma da gaussiana no espaço das posições. Ou seja, a gente tinha encontrado que nosso sigma P era igual a H cortado ao quadrado sobre 4, 1 sobre sigma quadrado. Certo? Oi? Mi? Ah, o Mi é a média da gaussiana original no espaço das posições. Isso. E veja, aqui parece que a gente não tem muita escapatória para estar saturando as nossas incertezas. Porque aqui de cara, se eu multiplicar dos dois lados, eu vou encontrar que sigma quadrado, sigma P quadrado é H cortado ao quadrado sobre 4. Parece que eu não tenho escolha aqui. Né? E ao mesmo tempo eu acabei de falar para vocês que quando o tempo passa, essa incerteza aumenta e essa não. Como pode? A gente provou isso de uma forma mais ou menos geral, né? Que a gente saiu de um pacote gaussiano na posição, foi um pacote gaussiano para o momento e encontramos isso. Certo? Então vamos tentar entender o que está acontecendo aqui. Bom, aqui é simples, né? O que a gente faz? Eu fiz essa continha para vocês, né? Então aqui fica simplesmente ΔP mais P0 ao quadrado, tá certo? Aí você abre esse quadrado, organiza as coisas e você vai encontrar o seguinte. Você vai encontrar isso aqui, vai ser igual. Vai ser igual. Tem. Deixa eu ver se eu esqueci mais alguma coisa. Não. Então veja. 1 sobre 4 sigma P quadrado mais sobre 2mh cortado delta P quadrado mais I delta P sobre H cortado Mi mais P0 sobre M delta T mais I P0 ao quadrado delta T sobre H 2mH cortado. Certo? Ou seja, o expoente novo já vai dar várias dicas para a gente como que vai ficar o pacote de onda no espaço das posições. Tá certo? A primeira coisa que a gente pode ver aqui que está acontecendo, que vai fazer a gente possibilitar a gente quebrar essa relação aqui, é o seguinte. A nova variância, ela é complexa. Tá vendo? Vai ter esse pedacinho aqui, que vai ser um pedaço de variância normal, que é o que a gente tinha anteriormente, mas agora a gente tem um cara com um I aqui. Ó. Tem um pedacinho de variância que é imaginário. Tá certo? E é isso que vai quebrar esses dois caras aqui. Certo? Bom, ΔT, a gente agora identifica que o novo centro do pacote no espaço das posições é dado por uma função no tempo, que eu vou simplesmente chamar de Mi de T, que é definido por Mi mais P0 sobre M delta T, tá certo? E aqui a gente encontra o seguinte, 1 sobre sigma P ao quadrado de T é isso aqui. 1 sobre sigma P original ao quadrado mais 2 I delta T sobre MH cortado. Tá certo? E por que isso aqui é importante, pessoal? Isso aqui eu só identifiquei isso. Né? Eu tenho que botar 1/4 em evidência aqui, justamente para que o que sobre seja o meu novo objeto, tá certo? Que eu estou definindo ele assim. Ok? Por que isso é importante, pessoal? Porque quando você pega um número complexo, que tem ali A mais IB no denominador, você usa aquele truque para tirar a parte, digamos, imaginária do denominador e botar no numerador, que é multiplicar pelo complexo conjugado em cima e embaixo, tá certo? E basicamente você encontra o seguinte, esse cara aqui, ele vai ser sigma P
escrever tudo junto, mas aqui não vai dar. Deixa eu ver se vale a pena. Não. Tá. Ok, eu escrevo aqui em cima. 1 menos I, que multiplica 2 delta T, seu AP quadrado dividido por M ao quadrado. Tá certo? Então veja, parece que tem uma coisa engraçada acontecendo aqui. Porque o meu ΔP, ele está indo num ΔP que tem esse pedacinho real, mais esse pedacinho imaginário. Tá certo? Mas quando o seu ΔP, quando o seu sigma P é complexo, não é o módulo dele, nem a parte real dele que vai controlar o que está acontecendo. É justamente a parte real de 1 sobre sigma P quadrado. Tá certo? Porque, veja, se eu pego meu pacote de onda aqui, né, que tem esse pedaço aqui, isso aqui é fase. Que é justamente o que eu mostrei aqui, ó. Esse pedaço aqui, ó. Esse pedaço aqui é fase. Como ele é fase, na hora que eu pegar o módulo quadrado desse negócio e escrever minha gaussiana, ela continua tendo essa variância aqui. Certo? Mas na hora que nós passarmos, na hora que nós usarmos essa fórmula para passar para o sigma de T, a gente vai ver que o balanço de I muda. E o nosso sigma de P agora nosso sigma de T vai agora depender do tempo. E vai aumentar. Tá certo? E mais que isso, pessoal, vocês podem ver que isso dá para a gente uma maneira de quebrar essa saturação da relação de incerteza. 2 pacotes de onda, eles podem não saturar o princípio de incerteza de Heisenberg. Né? Para isso, você precisa ter uma fase... Cadê o que eu estava discutindo agora? Você precisa ter uma fase que multiplique P quadrado. Certo? A gente viu que quando a gente tinha uma fase que multiplica P, muda a média, né? Que é justamente o μ. Uma fase, né, que multiplica P, essa média aparece como a média da gaussiana. Só que se você tem uma fase que multiplica ΔP quadrado, isso afeta a variância. Tá certo? Então essas fases que estão aparecendo aqui devido à evolução temporal estão servindo para mudar média e variância na posição, enquanto deixa tudo fixo no momento. Por que esse lado da equação ele está dependendo do tempo, tem um argumento do tempo e... Eu estou definindo, isso aqui é um novo símbolo, não é esse aqui. Não, mas é porque você definiu esse a partir daquela igualdade de cima. Não, eu só identifiquei aqui. Aham, Ou seja, eu só peguei esse 4 e botei aqui. E identifiquei esse cara aqui, só isso. Mas daí você não usou isso para igualar o outro lado? Não usei não. Isso aqui eu não usei ainda. Não, em cima. Também não. Daqui eu passei para cá. Esse eu não identifiquei. E agora eu identifiquei esse cara aqui e reescrevi ele assim, só isso. Eu pensei que você estava considerando o ΔP quadrado sobre 4 igual e aí igualou os dois. Não. Não estou usando isso aqui ainda, eu vou usar agora nesse instante. A primeira linha. Eu acho que eu não estou entendendo sua dúvida. Essa primeira linha, você concorda que dá isso aqui? Sim. E eu estou identificando isso, dando um nome para isso, só isso. Não tem mais nenhum passo. Eu estou chamando a atenção de vocês do fato de que uma fase que dependa de ΔP quadrado vai ter o efeito de mudar a variância no espaço das posições. Certo? Então vamos lá. A gente faz agora a nossa transformação de volta e a gente vai encontrar o quê? Cadê? Psi vai ser igual a integral de menos infinito de raiz quarta de sigma P
de t ao quadrado, dividido por sigma p ao quadrado, 1 sobre raiz quarta de 2π sigma de t, que eu vou definir ainda, ao quadrado, igual, vezes exponencial de x menos μ de t ao quadrado sobre ao quadrado mais i p0 x sobre h cortado menos aquela última fase que não tem muita consequência. Para as medidas, pelo menos. Né? 2 h cortado. X. Tá certo? Ok? Então, veja, pessoal. Agora sim eu vou usar que quando eu transformo uma gaussiana do espaço das posições para os momentos, eu tenho essa relação. Então, o meu novo sigma 2 de t, ele é definido como sendo h cortado ao quadrado sobre 4 vezes 1 sobre o meu sigma p de t. E é ele que vai aparecer aqui e aqui. Tá certo? Isso aqui o William chegou a mostrar para vocês? Agora veja, novamente, o que nós precisamos para encontrar a variância não é mais olhar para esse cara aqui. A variância vai ser a parte real de 1 sobre ele, que é justamente o que vai aparecer aqui. Parte real de 1 sobre ele. Ok? Mas, bom, quem é 1 sobre ele? Só um segundo. 1 sobre sigma t quadrado. Vou falar. Lá no primeiro termo do i, o quadrado está levando todo x menos t? Desculpa. Tá? Então, isso aqui vai ser h cortado ao quadrado dividido sobre 4, né? Porque, não, é o contrário, né? Isso. Vai ser 4 sobre h cortado ao quadrado. E aqui entra esse cara aqui, ó. Meu sigma p, certo? Bom, vai ficar assim. Sigma p ao quadrado vezes 1 menos 2. Eu fiquei coçando esse cara aqui. Sobre h cortado dividido por 1 mais 2 sigma p ao quadrado sobre mh cortado. Tá certo? Então vocês veem que agora a parte real desse cara aqui, que é quem vai controlar a variância, ela vai ter esse cara aqui tem um i, vai ter isso dividido por isso. Tá certo? Então a minha variância de verdade, que é a parte real disso aqui, ela vai crescer, né, vai crescer porque ele está no denominador aqui, esse cara vai para zero, porque o ΔT vai crescer, esse denominador vai para infinito, isso aqui vai para zero, então esse cara vai crescer também. Tá? Ou seja, deixa eu botar isso aqui de um jeito razoável. Se eu pegar aqui a parte real de 1 sobre sigma ao quadrado de t, isso aqui, eu já vou fazer o seguinte, eu vou usar as minhas expressões para reescrever esse cara aqui. E esse cara aqui, ó, 4 vezes sigma p, não sei o que, é 1 sobre sigma. Então vai ficar assim, 1 sobre sigma quadrado, que é isso com esse cara aqui, a parte real esse cara joga fora, vai sobrar assim, 1 sobre 1 mais 2 desce por causa do 4, né? Esse cara aqui
2 por causa do 4 e o h cortado sobra. Então fica assim, h cortado delta T dividido por massa sigma ao quadrado. Tá certo? Então vocês estão vendo que de fato, né, isso aqui é a minha variância. Variância de x. Eu escrevi isso de outra forma. Né? Ou seja, o valor esperado de delta x quadrado vai ser sigma ao quadrado. Aqui é ao quadrado. É ao quadrado. E aí vai ficar mais h cortado ao quadrado, delta t ao quadrado, dividido por massa ao quadrado, sigma ao quadrado. Certo? Agora veja, isso significa também que eu posso preparar um pacote de onda com uma fase desse jeito aqui e fazer com que a variância diminua. Porque é só você pensar nisso de trás para frente no tempo. Imagina agora que eu estou num t antes de t0. Então esse cara aqui é grande, é um número, né? Delta t é grande. Quando eu vou me aproximando de t0, esse negócio vai ficando mais perto de zero, até o momento que ele chega a esse mínimo aqui. E depois ele começa a aumentar de novo. Significa que eu posso botar uma fase, você vê que essa fase aqui, ela controlou a velocidade média, tanto que foi ela que fez, cadê o meu mid-t? É ela que fez aparecer esse termo aqui, que é o meu P0. Então esse negócio está fazendo o meu pacote gaussiano andar de um lado para o outro. Essa outra fase, mas é uma fase que multiplica ΔP quadrado, ela está fazendo outra coisa, ela está fazendo minha variância aumentar ou diminuir. Você vê que a evolução, a partir de um certo momento inicial, ela é basicamente tal que a variância diminui, mas se eu escolher uma fase esquisita, eu posso fazer o contrário. Eu posso fazer um pacote de onda que vem, fica no mínimo a variância possível e depois aumenta de novo. Certo? Isso é sempre para a posição. Tá certo? Porque da mesma forma que eu estava falando para vocês daquela questão da velocidade, eu posso ter incertezas da velocidade de forma a ter as coisas sempre numa posição cada vez menor. Só que vai chegar no momento que essas coisas vão, digamos, se cruzar e vão começar a aumentar de novo. Certo? Não dá para interpretar antes de ter zero, tá? Quer dizer, bom, melhor não, tá? Só quero dizer o seguinte, nada impede a gente de usar uma função de onda no espaço dos momentos com uma condição inicial que já envolva esse cara aqui, mas não é mais ΔT. É um número aqui, entendeu? Que vai se compor com ΔT e vai ter esse efeito que eu estava falando para vocês. Mas aí esse pacote de onda no espaço dos momentos, com uma fase que dependa do ΔP quadrado, que a gente precisa justificar de alguma forma. Na evolução temporal ele aparece naturalmente, tá certo? De uma outra forma eu teria que entender como é que é esse pacote de onda que começa colimando e depois abrindo. Certo? De como a fase depende de P. Então você vai ver que as dependências da fase, ou seja, fase não é sempre sinal de que não tem efeito físico. Porque uma fase em P afeta X, uma fase em X afeta P. Tá certo? E mais que isso, uma fase que depende de X vai afetar P de um certo jeito, enquanto a fase de P, como ele depende de P, afeta X de formas diferentes. Então eu estou mostrando que uma fase que depende linearmente de X afeta P botando esse P médio aqui. Entendeu? E aqui eu estou mostrando que uma fase que depende de ΔP quadrado afeta X com uma variância aumentando ali. No caso, se ela começar com uma fase em X, vai ter uma variância muito grande no comecinho ali do momento. Não entendi o que você falou, cara. Tipo, na evolução temporal da função de onda, se ela tiver uma fase que afeta a posição, então você tem uma variância no comecinho dela, temporal, uma variância maior que você está no momento. Isso. É porque aquele negócio que eu falei, eu posso somar um termo imaginário na minha variância.
Se eu somo um termo imaginário na minha variância, não afeta em nada a minha variância, porque é uma fase e na hora que eu tirar o módulo quadrado para tirar a probabilidade, isso vai embora. Só que como a relação entre a variância no espaço dos momentos com a variância no espaço das posições envolve 1 sobre aquele valor que eu tinha, quando você pega a recíproca de um número complexo, que é 1 sobre o número complexo, ele ganha um pedaço aqui, ó. É justamente isso porque é a diferença entre a recíproca do número complexo, entendeu? Que vai ter uma parte real diferente do que o próprio número complexo. A recíproca da parte real não é a parte real da recíproca do número complexo. Tá? Isso. Ou seja, isso aqui se garante porque isso vem da integral. Na hora que a gente integra o pacote numa base e leva para outra, essa expressão é garantida, mesmo que esses caras sejam complexos, tá? Essa é uma integral que eu não fiz, se vocês quiserem olhar no apêndice do Shankar, ele explica, tá certo? É um pouco mais complicado, você tem que fazer a integral por resíduo, mas você mostra que a integral gaussiana continua sendo válida mesmo quando esse cara é complexo. Contanto que a parte real dele seja positiva, porque senão ela não converge, tá certo? Então isso aqui se mantém sempre, mas o que controla a variância é a parte real de 1 sobre esse cara e a parte real de 1 sobre esse cara aqui. Por isso que a gente tem essa brincadeira toda acontecendo aqui. Certo? A integral com resíduo é aquela que tem singularidade a algum ponto? Não necessariamente. É porque a integral dos resíduos vai ser simplesmente a soma do integrando nos resíduos, digamos assim. Né? Mas você pode usar o fato de não ter resíduo para, às vezes, você pega uma integral que você quer fazer de menos infinito a mais infinito. Aí você fecha aqui. Aí você fala, mas não tem nenhum resíduo aqui dentro, então essa integral dá zero. Só que essa integral dá zero significa que essa integral tem que ser igual a menos essa integral. Às vezes fazer essa integral é mais fácil do que fazer essa. Só que você acabou de relacionar uma de menos infinito a mais infinito com uma integral que faz esse arco no plano complexo. Às vezes é mais fácil fazer essa do arco no plano complexo do que fazer essa aqui. Então é basicamente esse o truque que se usa nesse tipo de situação. Certo? E aí vocês vão ver depois os propagadores de Feynman, onde você vai ter um resíduo aqui e um resíduo aqui. Aí se você fechar assim, dá um tipo de propagador avançado, retardado, Feynman. Né? Mas aí é outro papo. Os resíduos aqui, as singularidades aqui. Ok? Como é que está isso aqui, pessoal? Tranquilo? Professor, tem uma dúvida que eu vi falando na aula passada, só que às vezes eu que entendi errado, mas ele falou que a forma da equação, tanto na base x quanto na base p, ela tinha que ser igual. Como assim? Então, a forma como ele escrevia aqui no x era a mesma forma que se escrevia na base p. Acho que a base do X. Eu acho que é que a base você precisava retornar em algo parecido com o que a gente já ia esperar da base x, mas não que a base Isso, não é porque é igual, mas é o truque que eu estou usando aqui. A gente saiu de uma... Eu estou reescrevendo a minha solução na base P para que ela fique igual ao que eu tinha quando eu fiz a minha transformação de x para P. Porque quando eu faço isso, eu consigo identificar quem que apareceria em x. E eu não preciso fazer integral de novo, entendeu? Então foi isso que eu fiz. Eu vi que lá, antigamente, eu tinha P vezes μ, agora eu tenho P vezes essa soma aqui. Aí eu identifico que, se eu fizer a transformada de volta, em vez de aparecer simplesmente μ na média da gaussiana, vai aparecer essa nova quantidade aqui. E aí, a mesma coisa para a variância, módulo toda essa complicação que eu estou discutindo agora com vocês. eu acho que eu estou me perdendo um pouco na motivação. Por que a gente está fazendo tudo isso? A gente está fazendo isso tudo para vocês começarem a desenvolver intuição do que é dinâmica quântica. Ou seja, vocês têm intuição, vocês sabem assim, partícula livre, mecânica clássica. Então, se eu solto ela aqui com a velocidade, ela, né, daqui a um pouco vai estar ali, entendeu?
você está começando a fazer a mesma coisa na mecânica quântica. Quando eu solto um pacote de onda aqui, de uma certa característica, depois de passar um tempo ele vai estar desse outro jeito, entendeu? E aí a gente vai começar a construir problemas mais complicados e mais complicados para você começar a entender o que é mecânica quântica, ou pelo menos o que a mecânica quântica te diz sobre a natureza. É que eu não estou conseguindo enxergar isso. Para mim, a gente só está reescrevendo os estados de formas diferentes. Mas é porque Não diferentes, mas tipo... É porque a solução temporal ela é tão simples que parece que a gente nem fez ela. Mas a solução temporal ela foi simplesmente o fato de que meu pacote ganhou esse termo. Tá certo? Só que o foco técnico na mecânica clássica é resolver a equação de Newton. É resolver F igual a MA. Tá certo? O foco aqui é mais ou menos é um pouco diferente. A gente mostra a solução geral para a base da posição, para a base da energia. Então o foco aqui não vai ser mais resolver o problema, porque ele está de certa forma resolvido. O foco, pelo menos nesse tipo de metodologia, é pegar o problema escrito na base da posição e reescrever ele em outras bases justamente para você extrair informação sobre outros observáveis. É só uma questão de tecnicalidades. Certo? Mas existem outras maneiras de resolver a equação de Schrödinger que você foca muito mais num problema de condições iniciais. Por exemplo, para resolver ela numericamente, não tem expansão em base. Você vai e resolve ela numericamente. Você transforma em equação diferencial parcial, bota no computador e manda ele resolver. Entendeu? Aí as tecnicalidades dos problemas e a maneira de encarar as coisas é totalmente diferente. Tá certo? Mas é basicamente isso. A solução, a evolução temporal, ela é tão simples quando feita na base da energia que ela já aparece aqui direto. Entendeu? E aí o problema se transforma simplesmente numa questão de você reescrever aquilo ali em representações, em vetores de base diferentes, justamente para você extrair os observáveis mais básicos, que é velocidade e posição. Certo? Professor, um pouco de dificuldade de entender tipo, o significado das fases. Todo Poderia mundo. repetir o que isso quer dizer quando você fala P quadrado, ele está mudando a variância e quando você tem P, você está mudando a medida, a peso. Tipo, quando você constrói esse pacote de ondas, tipo, como que eu sempre consigo identificar, tipo, essa fase está me dando a variância, essa fase está me dando, tipo, eu gosto de uma nova fase, o que isso significa? Você vai ter que fazer a conta. E não só fazer a conta, mas vai fazer a conta para aquela classe de funções de onda. Então, não é uma coisa que você vai ter uma resposta geral, tá? Mas como o pacote de onda gaussiano é um negócio mais ou menos... Não é bem geral, mas é assim... É uma função de onda realista mais fácil de ser escrita, tá certo? Então, aquela intuição que você desenvolve nos pacotes gaussianos, mais ou menos você pode extrapolar para outros casos. Mesmo que você tenha um pacote de onda complicado assim, você pode pensar que ele pode ser escrito como uma combinação linear de pacotes gaussianos, por exemplo. Aí, se você sabe como é que alguns pacotes, como um individualmente evolui, você usa a linearidade do problema para ver, para intuir que agora, vamos dizer, se você tiver dois pacotes gaussianos com velocidades distintas, eles vão passar um por dentro do outro. Né? E, bom, e aí a variância vai aumentar, vai diminuir, vai acontecer um monte de coisa, certo? Mas aí a questão é que eu estou mostrando o trabalho para se chegar a essas conclusões sobre as fases, no caso específico de funções de ondas gaussianas. Né? E nesse caso específico, eu mostrei primeiro, quando eu transformei da fase da posição para o momento, que a fase que eu boto lá na fase da posição, no espaço das posições, que é uma fase que depende de x linearmente, ela resulta no aparecimento de um momento médio aqui. Né? Que é esse momento, esse cara que é ΔP e não só P, porque eu parti de um pacote gaussiano que tinha uma fase dependendo de x. Agora estou mostrando outra coisa. Como eu sei ir de x para P, eu sei inferir de P para x. E aí eu estou mostrando que essa fase que depende linearmente de P, ela vai definir a média em x. Como a linear em x definia a média em P. Então essa coisa é mais ou menos simétrica. O que eu estou mostrando que é surpreendente aqui é que a mesma coisa acontece não exatamente igual para as variâncias. Porque você continua tendo essa relação aqui, só que o que controla a variância não é mais só esses números, porque esses números são complexos. O que controla a variância é 1 sobre a parte real dele. É a parte real de 1 sobre ele, desculpa. Tá certo?
Ou seja, aqui, ó, isso aqui, a parte real desse cara vai ser o quê? Vai ser módulo de sigma de t a quarta. Se eu pegar esse cara mais complexo conjugado dele, e aqui eu vou ter a parte real de sigma de t ao quadrado. Tá certo? Esse cara aqui que é quem vai controlar a minha variância. Tá? E se eu quiser a variância para o momento, vai ser a mesma coisa. Ou seja, a variância para o momento ela vai ser a parte sigma p ao quadrado. Deixa eu ver se não estou fazendo besteira. Não, está certinho, né? Tá. Sempre quando você não coloca nenhum índice, você está falando da variância da posição, quando você coloca o índice P, você está falando da variância. É como eu defini os símbolos, né? Porque esse aqui eu defini assim e o outro eu defini assim. Eu estou com uma dúvida, professor, de entender. O sigma de t, quando você colocou para os momentos, você definiu daquele jeito. Só que a gente também tem o sigma da posição sem estar com o argumento t. Qual a diferença entre eles? Também Então, o sigma sem o t é isso aqui, que está associado ao sigma p sem o t também. O sigma com o t é dado por isso aqui, definido assim. Pode falar. Professor, a diferença entre esse aqui é que esse aqui, então, a gente estava tendo aquele problema que a variância estava aumentando, com o passar do tempo estava aumentando em x e não estava aumentando em t. Isso. E aumenta um e o outro número que há esse balanceamento. É isso que então, a gente faz ali. Deixa eu escrever aqui. Ó, esse cara aqui vai dar o valor esperado do delta x quadrado. Ele vai ser isso aqui, né? Parte real do sigma de t ao quadrado dividido por módulo... Não, é o contrário, né? É 1 sobre isso. Módulo do sigma de t ao quadrado. Pode ser quadrado ao quadrado, isso. E aqui é a parte real de sigma de t ao quadrado, certo? E o que a gente mostrou anteriormente é que esse cara aqui vai ser igual ao quê? A expressão está lá, né? Então, se eu substituir, vai ficar assim. Os dois caras vão ter o mesmo fator, né? Esse cara aqui é acortado sobre 4, acortado ao quadrado sobre 4, só que aqui vai aparecer a quarta e aqui é o quadrado. Então, vai ficar assim. A acortado a quadrado sobre 4. Deixa eu ver se não fiz nenhuma besteira. Não. E aqui vai ficar assim. 1 sobre módulo de sigma p. Peraí. Ah, não. Isso é a mesma coisa, né? Então, isso. 1 módulo de sigma quadrado t. Tá certo? O problema é que agora isso aqui vai ser 1 sobre a parte real de 1 sobre sigma de t. Deixa eu ver se não fizer uma besteira. Deixa eu fazer de outro jeito, senão fica muito confuso.
Isso aqui é sempre verdade. E tem um fator de 2, né? Espera um pouquinho. 2. Então... Ah, não tem não. Deixa eu ver se eu não estou fazendo besteira. Não, tá certo. Tá. Bom, e esse cara vai ficar isso aqui, né? Sigma P ao quadrado de T. Tá certo? Então, eu só estou mostrando que as duas variâncias vão estar associadas com a parte real de 1 sobre a recíproca. Tá certo? Só que agora a gente pode relacionar uma com a outra. Ok? Então, como é que a gente relaciona? Esse cara aqui fica fácil, esse cara aqui é um pouco mais complicado, mas de qualquer forma vai sair o h cortado ao quadrado sobre 4. Esse cara aqui vai ficar 1 sobre módulo de sigma de t ao quadrado. E aí a gente tem que calcular a parte real de 1 sobre alguma coisa. Só que a gente já fez isso, a parte real de 1 sobre alguma coisa vai ser igual... Espera um pouquinho, deixa eu ver se dá para adivinhar rápido. Isso. Vai ser a parte real dessa coisa. Parte real de 1 sobre P vai ser isso aqui, dividido por... por isso aqui, né? Se eu fiz alguma coisa errada? Tá certo isso? Eu acho que sim. Deixa eu ver se eu tô falando besteira. É isso mesmo, né? Porque aqui é a parte real de 1 sobre sigma quadrado. Só que a parte real de 1 sobre sigma quadrado é a parte real de sigma quadrado sobre isso aqui, né? Melhor assim. 2 aqui e 2 aqui. Tá certo? E aí corta esse cara com esse cara aqui. Isso. Isso. Deixa eu ver se dá certo. Não, fiz alguma besteira. Eu não tinha preparado essa conta. Deixa eu ver. Isso aqui. Depois eu vou organizar esse negócio da parte real e das coisas para vocês, tá? Mas é só... isso aqui tá certo? Tá certo? Então, vocês veem que não tem mais uma relação simples entre o sigma que aparece e a variância, tá? Vai estar associado à parte real de 1 sobre a coisa, ok? E é por causa disso que essa fase que você adiciona, numa base que você adiciona, é só uma fase, então quando você tirar o módulo quadrado, aquele negócio vai embora, mas quando você transforma para outra base, o fato de que a coisa complexa, quando você faz essa conta aqui, a parte imaginária influencia, faz com que essas variâncias não sejam mais tão simples, certo? Mais alguma dúvida sobre isso, pessoal? Isso aqui vocês têm que fazer a conta e ficar pensando no pacotinho de onda, ver o que está acontecendo com ele. A gente vai depois ver colisão, então a gente vai ver que um pacote desse bate numa parede, volta, um pacote desse preso dentro de um poço. O que acontece, entendeu? Deixou. Então veja, se eu pego a minha função de onda que eu tinha ali e escrevo ela assim, ó, psi igual a ρ exponencial de is, eu posso pegar toda a parte que está aparecendo na minha ação, ó,
no meu expoente, na toda a minha fase, e escrever a minha ação, né? E eu vou encontrar o seguinte, S vai ser igual a 1 sobre sigma quadrado mais H cortado delta T sobre 2m sigma ao quadrado, que multiplica delta T H cortado ao quadrado sobre 2m sigma, tá certo? Isso aqui vai multiplicar x menos mi de t ao quadrado sobre 4 mais p0x. Certo? Então, isso aqui é simplesmente a parte né, que eu tinha escrito aqui, a parte imaginária do expoente da minha exponencial. Certo? E vai ser a minha ação. Lembra que a gente fez aquela analogia clássico-quântica? Então, a gente viu que a ação aparecia justamente como a fase da função de onda. E o gradiente da ação, foi o começo da aula, por sinal, a gente viu que tem que ser o momento. Só que momento é mx ponto. Tá certo? Então, se a gente escrever isso, a gente tem o seguinte, mx ponto igual ds dx. A gente acabou de ver isso. Tá certo? Mas nesse caso aqui, como é que fica essa expressão? Isso aqui vai ficar P0. Esse x aqui eu vou botar um CL aqui, só para lembrar que ele é semiclássico, tá certo? Isso aqui vai ficar assim, P0 mais 1 sobre sigma ao quadrado mais H cortado delta T sobre 2m ao quadrado. Aí aqui multiplica H cortado sobre 2m sigma ao quadrado, delta T, e aqui vai ficar assim. Isso. XL XCL menos mi de T e dividido por M. Não, vezes M. Tá certo? Veja, pessoal, corta esse M aqui com esse M aqui e boto ele sobre aqui, ó. Olha aqui o primeiro termo que eu tenho. X ponto é igual a P0 sobre M. Isso é a equação de Hamilton para a partícula livre. Tá certo? Só que agora eu tenho um termo proporcional a H cortado ao quadrado que vai me dar tipo uma força extra aqui, ó. Um momento extra, tá certo? Então, você vê que a analogia nossa lá atrás é só completa quando a gente manda H cortado para zero. Se a gente manda H cortado exatamente para zero, isso aqui vai para zero e a gente recupera a mecânica clássica, que é o que a gente tinha antevisto lá atrás, certo? Em geral, esse termo extra, que vai estar associado ao que ele chama de potencial quântico, ele tem que ser tratado com cuidado, porque nem sempre uma solução quântica tem bom limite para o caso clássico, tá certo? Mas quando ele é tão simples assim que vai para zero, isso acontece numa boa, entendeu? Essa equação, ela tem solução analítica e a gente pode ver o que acontece com essas trajetórias, tá certo? Existe uma interpretação da mecânica quântica chamada interpretação bohmiana ou teoria bohmiana, em que você atribui significado físico para essas trajetórias. Você fala, não, a mecânica quântica de fato é uma teoria de variáveis escondidas e a minha partícula tem trajetória assim e a trajetória certa é essa, tá certo? É uma interpretação não muito convencional, muita gente gosta, muita gente não gosta, tá certo? Então isso eu deixo a cargo de vocês decidir o que vocês querem. Mas eu vou explorar um pouco o significado delas, porque independente da realidade ou não delas, elas fornecem uma série de ferramentas para a gente interpretar a mecânica quântica de uma nova forma. Além de simplesmente a função de onda, você começa a ver, mesmo no experimento de fenda dupla, você pode botar trajetórias e explica tudo, né? Então, é uma outra maneira de ver a mecânica quântica. Você perguntar, todo mundo gosta, não gosta, mas ela explica, mas não é o que acontece na prática? Ela não traz nenhuma assinatura independente. Ou seja, não há nada que distingua as conclusões e as medidas que você faz com a mecânica quântica usual e a mecânica bohmiana. Então, de uma certa forma, ela não...
não faz nada, entendeu? Ela só te diz, não, de fato existe trajetória, enquanto a outra pessoa fala, não, de fato você não pode falar nada sobre isso, entendeu? É uma questão mais filosófica. Mas tem muita gente que trabalha com mecânica bohmiana que tenta encontrar circunstâncias onde você poderia distinguir a mecânica quântica simples da mecânica quântica bohmiana, certo? Mas não é nada estabelecido. Mas tem bastante esforço nessa direção. Porque ela ajuda muito, principalmente quando você está trabalhando com função de onda do universo, e o seu universo agora não precisa de um observador para colapsar ele começa a fazer mais sentido, entendeu? Mas isso aí vai longe, entendeu? Eu acho que assim, eu tenho uma série de questões pessoais que eu não sou totalmente catequizado pelos bohmianos, entendeu? Tem muita gente que é bem mais que eu. Mas eu acho muito mais conservador do que multiverso. Multiverso, para mim, é Marvel, entendeu? É um negócio bom, que, assim, pegar a interpretação da mecânica quântica nesse sentido, eu acho uma bobagem sem tamanho, mas... Tem alguma relação com esse assunto, o prêmio Nobel, acho que no ano passado, aconteceu da desigualdade dela? Tem sim, mas é porque o que acontece? Essa aqui é uma teoria de variável escondida. Então, essa teoria está dizendo para você o seguinte, na verdade, X clássico ou semiclássico existe. Você não consegue ver onde é que ele está, mas ele está lá. Então, seria uma teoria de variável escondida. O Bell, que era um cara bem esperto, ele falou o seguinte, eu vou montar umas desigualdades que eu vou construir partindo do pressuposto que existem variáveis escondidas. E ele mostrou que essas desigualdades não seriam satisfeitas por certos experimentos meramente quânticos. Tá certo? E as pessoas fizeram os experimentos e mostraram que as desigualdades não são violadas, ou seja, a mecânica quântica está certa. Tá certo? Então, o que ele prova é que não existem variáveis escondidas, ou o que assim se achava. Na verdade, depois que você vê como ele construiu o teorema, você descobre que, na verdade, não podem existir variáveis escondidas locais, ou seja, uma informação localizada. Porque justamente você tem um contra-exemplo para isso, que é a mecânica bohmiana. Mas a mecânica bohmiana é uma teoria muito esquisita. Ela parece simples quando você olha uma formulinha assim, mas na verdade ela é não local. Por que ela é não local? Porque ela depende do gradiente da fase da função de onda. Só que a fase da função de onda depende das condições de contorno. Se você mexe na condição de contorno, mede imediatamente na fase dela em todas as posições. Então, se você bota dentro de uma caixa e a partícula está aqui, você mexe na caixa, mexe na fase, mexe na velocidade. Então, a partícula sente a borda da caixa instantaneamente. Certo? Né? Dá para mostrar que não propaga informação, tem um monte de detalhes, mas ela passa a ser uma teoria não local. Tem gente que não gosta, tem gente que gosta. Tem a ver com quebrar o não determinismo? Não, justamente, não quebra determinismo, mas é não local. Depende, é complicado. Mas é isso, pessoal. Mais alguma dúvida? Só no qual que é o índice aí, professor? Em X? CL. CL? É clássico. Ah, e o aqui é... CL também. Ah, certo. A mesma coisa. Parecia, eu coloquei EF. Ah, por causa da pontinha ali. Do meu ponto de vista parecia um meio, mas...